Paulo escreveu a Timóteo dizendo que somos morada do Espírito Santo e que somos o templo do Espírito Santo. Então a trindade divina é para habitar em nós. Por isso, como igreja, nós somos a figura de Cristo na terra, figura que se coloca dentro dos paradoxos de Deus, porque afinal somos uma figura santa e divina por causa de Cristo, mas somos uma figura humana e pecadora por causa de nós mesmos. Então somos igreja? Somos, se o Senhor da igreja, se o Senhor da glória estiver habitando em nós, fazendo-nos o seu templo. Mas a igreja, porque nós caminhamos com Ele, e porque caminhamos com Ele, não há como não estender nossas mãos aos famintos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de qualquer palavra, eu quero falar da presença da minha esposa. Ela veio tomar conta de mim, para ver se eu vim para a igreja mesmo. Uns tempos atrás, eu quando apresentava, dizia, esse aí é o meu peixão. Hoje essa juventude hoje não sabe mais o que é isso, não. Valdeir, cadê o Valdeir? Valdeir é um seminarista meu, mas trabalha com Uber e fez questão de nos trazer aqui, eu agradeço a ele também. Meus amados, nós somos batistas, e batistas quer dizer aqueles que batizam. Então é mais do que normal, quando a gente celebra batismo, ter festa, igual teve essa festa bonita, né? Há pouco aí, com aquelas manifestações. Mas essas manifestações me lembram um defeito que eu tenho. Eu tenho 46 anos de pastor na mesma igreja, com todo respeito, porque depois da minha igreja, essa é a melhor do mundo. Depois da minha igreja, essa é a melhor igreja do mundo. Porque para me aguentar 46 anos tem que ser a melhor do mundo, né? Mas eu tenho um problema que eu ainda não consegui resolver. Eu tenho uma santa implicância com um timezinho, sabe? Que existe por aí. Todas as vezes que tem essas manifestações, porque lá em Parque São Basílio, não estranho o nome, não é? É questão de bairro. A minha é Parque São Basílio, nós ficamos perto da Igreja Batista de Santa Margarida. Esses dias eu cheguei para o pastor de lá, vamos chamar o pastor da primeira Igreja Batista de Padre Miguel, para a gente fazer a reunião, depois é só chamar o Francisco, ele pode fazer parte da reunião também. Mas, meus irmãos, essa implicância, eu tenho que acabar com esse negócio. Então, quando faz essa barulhada, e lá eles fazem também, os adolescentes, a juventude, aí eu costumo dizer assim, é a torcida do Flamengo enrustida, né? Presente na igreja. Mas que implicância, porque essa implicância, eu tenho tanta implicância, uma santa implicância, que eu costumo dizer o seguinte: Botafogo, Vasco e Fluminense são denominações. Flamengo e Corinthians são seitas. Me perdoe, meu, mas isso é uma implicância tola. A história é a mãe da vida. E o primeiro time brasileiro a ter um jogador evangélico profissional foi o Flamengo. Então a gente tem que aguentar. Não tem jeito, né? Numa época difícil, queridos, a ponto do pastor dele pedir a ele para nunca dizer a fé dele aos jornalistas. Naquela época era assim, mas não era por causa das pessoas não crentes. O pastor Tiambeiro era dos crentes, que podiam não entender, não é? Aquela situação. Hoje, felizmente, a situação é outra. Irmãos, desde muito tempo, já da minha juventude, início de pastorado, antes mesmo de pastorado, sempre que nós ouvíamos falar o nome desta igreja, nós já tínhamos e sabíamos que ela era um ícone, continua sendo um ícone na nossa denominação. E eu dou graças a Deus por isso, e agora é um privilégio imenso, grande demais, de poder estar aqui compartilhando desse momento de 46 anos de história com os meus amados irmãos. Falar do pastor Anderson, ele vem sempre com essa história, que puxei a orelha, não é? Ele costuma dizer que eu faço 64. Eu falei o quê? Eu inverti, isso é coisa de velho, eu já estou tão... Eu tenho 3 filhas e agora já estou naquela situação. Papai, eu sou fulana. Não estou com Alzheimer ainda não, mas parece... Não vai demorar muito. Parece estar anunciando, não sei. Bem,
E ele diz, não, esse homem fez parte da minha vida. Tá bom, mas ele também fez. A família dele fez parte da minha vida. Há 28 anos atrás eu estava casando Anderson e a nossa amada Márcia, não é? Que trouxeram ao mundo Lucas e Melise, não é? Meline. Depois vocês falam com o Anderson. Por que você trouxe aquele velho que já está esquecendo as coisas até? Problema. Eles fazem parte, irmãos, da minha história e com muita alegria e com muito privilégio. Compartilho com os irmãos, nesse momento, o texto de 2 Coríntios, capítulo 13. Como a minha versão é NVI, é o versículo 14. Nas outras versões é o versículo 13. 2 Coríntios 13, capítulo 14, ou capítulo 13, verso 14, ou capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Sabe, meus amados e amadas, estas expressões, esses desejos são o que chamamos de bênção dos apóstolos, mas elas não são palavras de um ritual somente. Elas expressam a nossa fé como igreja. Na verdade, não somos a igreja de fato porque temos os nossos nomes no nosso rol de membros, apenas. Rol de membros é importante para saber o quanto somos e, de certo modo, em parte, quem somos, mas o rol de membros da secretaria dos irmãos não é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, denominada Batista, primeira Batista de Vila da Penha. A verdadeira Igreja de Cristo, denominada Batista, primeira de Vila da Penha, é os que aqui estão unidos, porque acreditando, porque crendo, aceitam a graça da salvação proporcionada em Jesus Cristo, a Deus como Pai, a quem Deus como Pai conferiu a honra, a força, o poder, o domínio e a glória. Por isso nós podemos crer, ensinar e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Deus o fez, Senhor e Cristo, diz a Bíblia em Atos 2,36. É diante do Senhor Jesus, do nome de Jesus, que todo joelho se dobrará. Mas não há como aceitarmos a graça de Jesus Cristo, esse senhorio absoluto de Jesus Cristo, sem termos o amor de Deus. Então é preciso pensar a igreja, à luz do fato de que só somos igreja de fato, à medida que nós formamos um grupo composto por pessoas que se arrependeram e confiam no perdão e no amor de Deus Salvador, pela graça de Jesus Cristo, conforme a orientação do Espírito Santo. A graça de Jesus Cristo, Filho, aconteceu por causa do amor de Deus como Pai. E Jesus se tornou no amor de Deus como pessoa, por causa do amor de Deus como Pai. Só somos a igreja à medida que nós somos perdoados pelo amor de Deus, o Pai, revelado em Cristo, o Filho. E quando somos perdoados pelo amor do Pai revelado no Filho, nós recebemos então a autoridade de Deus, Espírito Santo, para nos tornarmos portadores, pregoeiros da mensagem inigualável, insubstituível, que estabelece Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo diante da humanidade. Senhor, mas não só por meio das declarações teológicas que fazemos, mas antes de tudo pela pregação que faz as pessoas olharem para nós e nos ver como pessoas que procuram viver segundo o coração de Deus, submetendo-se a Ele, Jesus, como Deus, e nos submetendo a Ele, Jesus, à medida que nós nos submetemos uns aos outros, como irmãos. Nós conhecemos 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Essa é uma expressão, não é, que nos é comum. Igreja, corpo de Cristo. Sempre dizemos isso.
Mais um pouco vamos ter a celebração da ceia do Senhor, onde mais uma vez nós vamos repetir isso. Precisamos então pensar a igreja sobre esse aspecto. Se a igreja é o corpo de Cristo, ela é a figura de Cristo na terra. E se a igreja é formada por mim e você, então eu e você somos a figura de Cristo na terra. O Espírito Santo e a sua comunhão é quem está no lugar de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não é visível. Então a figura de Cristo, por obra desse Espírito Santo, é a igreja. Ou seja, somos eu e você. No primeiro Natal, o Senhor Jesus chegou para viver entre nós. Veio trazer Deus para perto de nós. No dia de Pentecostes, o Senhor estabeleceu a verdade de morar em nós e nos capacitar pelo Espírito Santo. Jesus nos diz que quando o amamos e guardamos a sua palavra, Ele e o Pai vêm para dentro de nós. João 14, 23. E Paulo escreveu a Timóteo dizendo que somos morada do Espírito Santo. 2 Timóteo 1,14, que somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Então a trindade divina é para habitar em nós. E por isso, como igreja, nós somos a figura de Cristo na terra. Figura que se coloca dentro dos paradoxos de Deus. Porque afinal, somos uma figura santa e divina, por causa de Cristo, mas somos uma figura humana e pecadora, por causa de nós mesmos. Então somos igreja? Somos se o Senhor da igreja, se o Senhor da glória estiver habitando em nós, fazendo-nos o seu templo. Obviamente não o templo estático, local, como é o prédio que dedicamos ao Senhor da glória, chamando-a de igreja, e o que os irmãos estão querendo ainda embelezar mais, melhorar mais, não só por uma questão de estética, mas de necessidade, tem a ver isso com o corpo de Cristo, não é? Mas a igreja, porque nós caminhamos com Ele. E porque caminhamos com Ele, não há como não estender nossas mãos aos famintos, aos sedentos, aos encarcerados do espírito e do corpo, aos doentes e aos enlutados. Conhecemos muito bem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E daí? Sim, amados e amadas, essa pergunta insolente pode ser feita se nós não tivermos a consciência de que é a igreja do Senhor, da qual fazemos parte, é quem foi revelada esta verdade. A nenhuma outra instituição, a nenhuma outra organização, a nenhum outro segmento da humanidade, mas a igreja de Cristo é quem recebeu esta revelação de Deus. Assim, Jesus disse isso pela primeira vez a Nicodemos, mas se essas palavras não tivessem sido anotadas no Evangelho de João para nos ser revelada, nós não saberíamos dela. Sabe, essa afirmação de Jesus não é uma filosofia, não. Ela é a declaração de Deus como um filho que veio pessoalmente nos acolher e nos abraçar. Então, se Deus amou o mundo, porque deu o seu Filho, e se o Filho é quem edificou a igreja para adorar este Deus de amor e anunciar esse amor, é porque a igreja, mais do que qualquer outro segmento da sociedade humana, é aquele segmento que pode receber a denominação de a comunidade do amor. Nós temos de pensar a igreja em termos de comunidade de amor. Sabe, mas sermos a comunidade do amor não se garante colocando, por exemplo, uma placa do lado de fora, esta igreja que ama você. Para sermos a comunidade do amor, porque somos a igreja que existe, porque Deus amou o mundo, é preciso a gente procurar viver, tentar viver, esforçar-se em viver, como tendo um só coração, uma só alma, espelhando nesse mundo o mistério da diversidade, da pluralidade em santidade,
que está sempre sob a soberania da unidade da Trindade. Sabe, a Igreja de Cristo é uma família. Nós temos o Pai Celestial, temos apenas um Senhor e Rei Supremo, eterno, Jesus Cristo, e todos na igreja nos declaramos submissos a Ele ou não somos a igreja. Por causa de Jesus Cristo, quem de fato está na igreja, não apenas com o nome no rol de membros da igreja, mas de fato na igreja, terá cuidados em não dominar ou controlar o outro. Pelo contrário, humildemente considerará o outro superior. A igreja é quando cada um dos seus membros renuncia ao amor ao poder, para se entregar ao poder do amor, para servir em vez de controlar. Oswald Chambers, evangelista batista escocês, ele dizia: o verdadeiro teste de um santo não é a disposição de pregar o evangelho, mas a disposição de fazer algo como lavar os pés dos discípulos, isto é, estar disposto a fazer coisas que de repente possam parecer sem importância na avaliação humana, mas que contam muito para Deus. Porque somos a comunidade do amor, porque somos a igreja que existe, porque Deus amou o mundo, então temos de aprender, doa o que doer, Temos inclusive de aprender a amar os inimigos, ou não seremos conhecidos como os discípulos de Cristo. O Senhor Jesus diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5, 44. A nossa igreja, ao longo desses anos, lá em Parque São Basílio, tem tido o privilégio de ajudar um missionário ex-muçulmano, e que vez por outra aparece lá, e quando ele aparece, a gente não anuncia, não pode avisar a igreja, que ele vem lá, tira a internet do ar, sempre nessa oportunidade, a sua cabeça está sendo pedida a $350 mil, quem acabar com a vida dele. E há pouco tempo, ele disse que teve uma surpresa, que ele disse: eu não sei, vou chamar o que dessa igreja, porque a ideia é que ele vai ser morto lá na terra, né? Onde ele vai e dirige os seus trabalhos, e alguém chegou perto dele num ponto de ônibus, em Belo Horizonte, e perguntou a ele: você sabe quem eu sou? Ele disse: sei. Aí definiu lá quem era a pessoa. Ele disse: olha, eu vou te dar uma notícia que eu não sei se você vai gostar. Não se preocupe, porque quem quer a sua cabeça não está querendo apenas lá para onde você vai, nos países que você vai. É aqui mesmo. Nós já estamos pensando na sua cabeça aqui, no Brasil. E quando ele vai lá, irmãos, na igreja, é impressionante, porque ele diz assim: não orem pela minha segurança. Não orem pela minha segurança. Isso é um problema de Deus. Agora orem para que eu não perca o amor pelas pessoas que eu estou evangelizando. Orem para que eu não perca o amor por aquele povo, meu povo, que precisa ser levado para Jesus Cristo. Marianne Williamson, humanitária, membro da Igreja da Unidade Renascença, uma igreja indenominacional, é atualmente candidata independente à presidência dos Estados Unidos. Ela disse há algumas semanas: o perdão nem sempre é fácil. Às vezes sente-se mais dor em perdoar a quem nos causou dor do que a dor causada por essa pessoa que fez o mal que nos fez. Mas ela diz uma grande verdade: não há paz sem perdão. No Camboja, quando o regime do Khmer Vermelho dominou o país de 1975 a 1979, milhares de cambojanos foram mortos. Os cristãos evangélicos foram cruelmente espancados, humilhados, violentados. Dezenas de pastores foram crucificados. Morreram crucificados, literalmente crucificados. Mas quando o regime do Khmer Vermelho acabou, e os guardas do Khmer Vermelho, os seus oficiais, depois de caçados e processados, e aí foram jogados nas prisões, começou a acontecer um fenômeno, porque esses prisioneiros só recebiam a visita dos cristãos.
Seus parentes não iam visitá-los por vergonha e medo do restante da população, mas dezenas de cristãos se reuniam para visitá-los e lhes falar do amor de Jesus. E aí começaram a se registrar centenas e centenas de conversões. E a imprensa chegou a eles, quando eles foram levados para um novo julgamento, e perguntou: nós sabemos que muitos de vocês têm se tornado cristãos, isso é uma tentativa de atrair a atenção dos governos cristãos, para que o nosso julgamento em relação a vocês seja menos severo? E a explicação do líder do grupo foi: não, é porque não resistimos ver as pessoas que nós ferimos, as pessoas que espancamos, as pessoas que humilhamos serem exatamente as únicas pessoas que têm coragem de nos visitar para falar de perdão, do perdão de Deus e do perdão deles, pelo que nós fizemos com eles. Meus amados, será que quando o mundo olha para nós, vê um sinal do amor de Deus por todos os seres humanos? Isso é ser Igreja de Cristo. Costumamos dizer, Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Mas há os que, inimigos do cristianismo, insistem em afirmar que uma das provas de que o cristianismo não pode ser levado a sério está no fato do cristianismo não condenar a escravidão. Ao contrário, o cristianismo ensinou e ensinava aos escravos que devem respeitar os seus senhores. O apóstolo Pedro nos deixa às vezes até confusos quando ele diz: respeitem os seus senhores, mesmo aqueles que fazem mal a vocês. Então eles dizem: vocês não podem ser levados a sério com um tipo de ensino como esse. Mas é um engano, um triste engano, meus amados, desses senhores e senhoras. O que o cristianismo bíblico não ensina é a rebelião em termos de violência, mas sempre ensinou a rebelião em termos morais. Numa sociedade escravagista, como era a sociedade dos tempos do apóstolo Paulo, imaginem ter uma organização que dizia: por causa de Cristo, em Jesus Cristo, não há mais escravos. Não há mais escravos, não há mais homem livre, judeu ou gentio, ou mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Então é preciso pensar a igreja, porque ela não pode ser vista apenas como uma comunidade que destaca os seres humanos como perdidos, mas como povo que destaca ainda mais que o Senhor Jesus veio para os pecadores perdidos, entre os quais nós estávamos, e que esta mensagem é insubstituível. A igreja é santa, mas se compõe de membros pecadores. Pecadores, pecadoras que se tornaram santas e santas pela salvação e por isso buscam a santidade para verem a Deus, sentirem Deus, conviverem com Deus e permitir que Deus seja visto neles e nelas, conforme está em Hebreus capítulo 12, verso 14. Por isso, ao denunciarmos o pecado, nós que somos a igreja precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para ver se nós não estamos sutilmente comprometidos com o pecado. Ó Senhor, vê se não há em mim algum caminho mau. Orava o poeta sagrado, Salmos 139, 24. É preciso, por exemplo, não apontar o dedo para os que se prostituem, mas de repente nos prostituirmos, ao fazermos alianças com o dinheiro, com o poder, com o orgulho, explorar a boa-fé do povo e isso é prostituir-se. E quantos em nome dos evangélicos estão fazendo isso? Sabe, quando nós nos levantamos contra determinadas práticas, nós não estamos sendo preconceituosos, como muitos que não são da igreja dizem. Não é isto. É que diante da Sagrada Escritura, nosso guia de fé e prática, nós estamos convencidos que o racismo é pecado, que o sexo fora dos propósitos de Deus para a humanidade é pecado,
que a infidelidade conjugal é pecado, assim como é pecado a pedofilia, assim como é pecado o roubo, a corrupção, o assassinato, a mentira, a hipocrisia, a fofoca. É preciso cuidado para, de repente, não reduzirmos estas tristes realidades a tão somente problemas da psique, problemas emocionais. Antes de problemas, estas realidades são pecados. Nós cremos, ensinamos e confessamos que Deus ama a todos os pecadores, todos. Por todos o Senhor Jesus Cristo se deu na cruz do Calvário, embora nem todos aceitem este oferecimento. Por isto a palavra afirma que Jesus deu a sua vida em resgate de muitos e não de todos. Marcos 10, 45. O oferecimento foi e é para todos. Mas isso só faz efeito naqueles que o recebem, que o aceitam. Para a salvação, sim. Para a perdição, não. Continua fazendo um efeito terrível. Quando nós nos reunimos é para que a presença santificadora do Espírito Santo nos faça reconhecer que tenhamos sido pessoas recomendáveis ou não, que tenhamos sido isto ou não, aquilo ou outra coisa qualquer. O que nós fomos não importa mais, e sim o que nós somos. E o que é que nós somos? Santos de Deus. Nós somos santos de Deus. E é porque somos santos de Deus que buscamos quebrantamento, buscamos santificação para que os que queiram possam ver Cristo em nós. Como imagem, amados e amadas, como imagem física da verdadeira igreja de Jesus Cristo em todos os tempos, esta igreja, a minha igreja, igrejas de Cristo aqui representada, nós não podemos deixar de ter como um dos mais claros propósitos de sermos cada dia mais bíblicos, por mais que queiram nos convencer na atualidade de que a Bíblia está ultrapassada para esses dias. Não está. Não está, porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus permanece para sempre. Então, se somos igreja, realmente se somos a igreja, vamos pensar a igreja à luz da palavra de Deus, para sermos vistos pelo mundo como esse grupo de pessoas que trazem na vida, na história, as marcas da graça de Jesus Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. E que por isso pode ser sempre a comunidade na qual seus membros não são membros de uma organização, mas são membros do próprio corpo de Cristo, com a autoridade de pregar a mensagem do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus. Jesus que morreu a nossa morte, mas porque vivo está, nos enche a vida, mesmo quando a morte nos cerque com o seu poder. Sabe, esta é uma mensagem, insisto nisso, inigualável, insubstituível. O reformador Matthew Henry disse: à luz da natureza vemos Deus como um Deus acima de nós. À luz da lei o vemos como um Deus contra nós. Mas à luz do Evangelho o vemos como Emmanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo o apóstolo Paulo afirmou que o mesmo Espírito Santo manteve para nós, aquilo que ele manteve para nós. E por isso Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Não se envergonhem, irmãos, do Evangelho de Cristo, mesmo nesses dias difíceis nos quais nós estamos vivendo. Não se envergonhem. Nada é igual a isto. Nada pode se comparar a isto. Porque creem assim, é que mesmo tendo em várias regiões o impedimento de sepultarem os de sua fé nos cemitérios públicos, de terem nessas 2 últimas semanas mais 2 de suas igrejas destruídas, dezenas de irmãos espancados e 2 deles presos por estarem pregando o Evangelho ao ar livre,
que os crentes do Nepal, não mais do que 0,5% da população nepalesa, insistem em pregar este evangelho. A determinação da lei do país é: vocês não podem converter outras pessoas para a religião de vocês. E a explicação é: não estamos convertendo as pessoas à nossa religião, nós estamos trazendo pessoas para Cristo, e isso nós não vamos parar de fazer, porque esse é o evangelho, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Mas estão pagando, irmãos, o preço. Estamos dispostos a pagar o preço para mantermos viva, acesa esta pregação? Então, sendo assim, esta igreja de Jesus Cristo continuará fazendo as boas obras que ela tem feito, que ela está fazendo, levando aos que com ela se relacionarem, aqueles que com ela já se relacionam, ou dela se aproximam, ou vão se aproximar, levando a esses a glorificarem ao nosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe aos irmãos e que Deus nos ajude. Amém.